Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter up of my head. I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. I laid me down and slept. I awaked, for the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000s of people that have set themselves against me round about. Arise, O Lord, save me, O my God. For thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Psalm 3. Good evening, everyone. Citou o Salmo 3. Boa noite a todos. How are you? Como vocês estão? It's nice to see you. É muito bom vê-los. Thank you for coming this evening to listen to God's word. Obrigado por virem nesta noite ouvir a palavra de Deus. How many of you here tonight were here last night? May I see your hands? Quantos que estão aqui hoje estavam aqui na noite passada? Deixa eu ver as mãos. Oh, that's very good. Isso é muito bom. I believe those online, wherever you are, Eu acredito também que aqueles online, onde quer que estejam, I choose to believe you were with us last night. Thank you for coming tonight. eu escolho crer que vocês também estavam conosco na noite passada. Obrigado por estarem aqui nesta Is noite. there anyone with us who is not a Seventh-day Adventist? Tonight is your first visit. May I see your hand? Tem alguém aqui que não é adventista do sétimo dia e que hoje é a primeira visita? Deixa Your eu ver a first sua visit mão. tonight. Se você está vindo pela primeira vez hoje à noite. All right. I am sure online we have visitors for the very first time, and we thank you for joining us. Tenho certeza que online temos visitantes pela primeira vez e eu agradeço por estarem aqui conosco. It is 25 minutes after 7. São 25 minutos depois das 7. I'll try to release you as soon as I can. Eu vou tentar liberar vocês assim que eu puder. Did you have a nice day? Vocês tiveram um bom dia? All right, my brother said this. Okay, Meu God irmão bless fez you. assim, Deus abençoe. I had a very quiet day. Eu tive um dia bem quieto. I would stand in the door of my room Eu estava ali na porta do quarto, and watch all the motorcycles going up and down the hill, só observando as motos subindo e descendo os morros, and watch you walking back and forth. e via vocês andando para trás e para frente. And I saw that God was watching over you, and I was happy for that. E eu vi que Deus estava protegendo vocês e fiquei feliz por isso. Let me thank God again for the joy of speaking for Him. Deixa eu agradecer Deus de novo pela alegria que é falar por Ele. And I thank God for the pleasure of working with my good brother. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de trabalhar com o meu bom irmão. He's a nice man, Ele é um bom homem. and I thank God for him. E eu agradeço a Deus por ele. And you are all nice people. E vocês são todas boas pessoas. When my friends write me, Quando meus amigos me escrevem, they ask me, eles me how perguntam are you enjoying Brazil? o que você está achando do Brasil? And I tell them, and this is the truth, E eu falo para eles, e essa é a verdade, everyone has been nice to me. todos têm sido muito bons para comigo. So my wife is happy to hear that. Então a minha esposa fica muito feliz em ouvir isso. Thank you very much Muito for obrigado being so nice. por serem tão bondosos. It makes my stay very, very pleasant. E se torna a minha estadia muito agradável. But I have to get to the message tonight. Mas tenho que agora entrar na mensagem dessa Our noite. subject is one flesh is not enough. O tópico dessa noite é uma carne não é suficiente. Before I get into the message, Antes de eu entrar na mensagem, remember what I always ask you to do with this. lembra o que eu sempre peço para vocês fazerem com isso? If you're not using it, Se você não estiver usando, turn it off desligue until it is dead. até que esteja morto. Do not text in the presence of God. Não
me envie textos na presença de Deus, mensagem de texto. Favor number 2. Favor número 2. While we're speaking, pray for us. Enquanto nós falamos, orem por nós. All we want you to say is, Lord, put your words in their mouths. Tudo que eu quero que vocês digam é: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deles. Jeremiah chapter 1 verse 9. Jeremias capítulo 1, verso 9. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou a minha boca. And the Lord said unto me, E o Senhor disse a mim: Behold, I have put my words in thy mouth. Eis que pus as minhas palavras na tua boca. And favor number 3. E o favor número 3, What is that? qual é? What's favor number 3? Qual é o favor número 3? Think. Pensem. Think. Isaiah 1:18. Isaías 1:18. Come now, let us reason together. Vinde e arrazoemos juntos. Let's pray. Vamos orar. Our loving Father in heaven, Nosso amoroso Pai Celestial, we thank you we can call you Father. te agradecemos por poder chamar-te de Pai. We thank you for Jesus Christ, your Son and our Savior. Te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho e nosso Salvador. In his name we come to you now, Father. Em seu nome viemos a ti agora, Pai. And we ask you to forgive us if we've sinned against you. Pedimos para que nos perdoes se pecamos contra ti. We ask you for a measure of the Holy Spirit. Pedimos por uma medida do Espírito Santo. It is he that makes the truth clear to us. É Ele que torna a verdade clara para nós. We ask you to send angels to protect us as we worship. Peço para enviares anjos para nos protegerem ao adorarmos. Dear God, I ask you to possess my brother and me completely. Senhor, peço para possuíres o meu irmão e eu completamente. Take control of our voices, our minds, our bodies, Toma controle da nossa voz, da nossa mente e do nosso corpo. and speak through us. E fale através de nós. Bless all those in this building and online. Abençoa todos aqueles neste prédio e online. A special blessing on all our guests, E uma bênção especial para todos os nossos visitantes. and a sweet blessing on the little boys and little girls. E uma doce bênção para todos os meninos e meninas. Touch the sick, dear God, and bring relief. Toque os enfermos, Senhor, e dá-lhes alívio. Bless Brazil, Father. Abençoa o Brasil, Pai. Bless all leaders at every level. Abençoe todos os líderes em todos os níveis. Let them seek to do what is right. Que eles busquem fazer o que é correto. And all other countries represented by the online audience. E também todos os países representados pela audiência Bless them online. as well, dear God. Abençoe também, Now, querido Father, Deus. Agora, take Pai, possession of this service. tome conta deste serviço. In Jesus Christ we pray. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amen. Amém. Go with me to Genesis chapter 2. Venham comigo para Gênesis capítulo We 2. read from verse 21. Vamos ler a partir do versículo 21. Our subject, one flesh is not enough. O nosso tópico é: uma carne não é o suficiente. Genesis 2, reading from verse 21. Gênesis 2, do versículo 21. Let me allow those coming in to come and get your seats. Vamos deixar que aqueles que estão chegando entrem e se assentem, So there is a minimum of disruption. para que haja o mínimo de interrupções. Those of you coming in, please come and get your seats. Aqueles que estão chegando agora, por favor, entrem We e thank se you for assentem. coming. Obrigado por virem. There are a lot of seats all over here to the front. Há muitas cadeiras aqui na frente também. We have a few up front to my left. Tem algumas aqui na fileira da frente na esquerda. Come on in, please. Podem entrar, por favor. And then we will continue. E aí continuaremos. The reason why I pause A razão de eu pausar is to preserve reverence in the presence of God. é para manter a reverência na presença de Deus. That's why I pause before I speak. É por isso que eu dou uma pausa antes de To falar, allow people to settle down para que as pessoas se acalmem in the presence of God. na presença de Deus. Let's pray again. Vamos orar de novo. Father in heaven, Pai Celestial, let your spirit move among us, dear God.
Que o teu Espírito to mova-nos preserve a spirit of reverence. e nos dê um espírito de In the name of reverência. Jesus Christ, I pray. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amen. Amém. Genesis 2, reading from verse 21. Gênesis 2, do versículo 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este And he adormeceu. took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. And Adam said, This is now bone of my bone and flesh of my flesh. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. She shall be called woman because she was taken out of man. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. When Eve came to Adam, Quando Eva veio a Adão, Adam recognized her as bone of his bone and flesh of his flesh. Adão reconheceu-na como osso dos seus ossos e carne da sua carne. Let's go to Ephesians chapter 5. Vamos a Efésios capítulo 5. We shall look at a similar bond or connection. Vamos ver uma conexão semelhante. Ephesians 5, we'll read verse 30. Efésios 5, leremos o verso 30. The book of Ephesians chapter 5, reading verse 30. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo For we are 30. members of his body, of his flesh, and of his bones. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. This is the connection between Christ and the church. Essa é a conexão entre Cristo e a igreja. Now keep in mind that Christ is the second Adam. Agora tenham em mente que Cristo é o segundo Adão. The same way the first Adam had Eve, his woman, the second Adam has his woman, the church. Então, da mesma forma que o primeiro Adão tinha a Eva, a sua esposa, o Cristo tem a igreja. The first Adam said, This is now bone of my bone and flesh of my flesh. O primeiro Adão disse: Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. The second Adam, Jesus Christ, O segundo Adão, Jesus Cristo, he also wants to say também quer dizer that she, the church, que ela, a igreja, is bone of my bone é osso dos seus ossos and flesh of my flesh. e carne da sua carne. This is the connection that Jesus Christ desires with the church. Então, essa é a conexão que Jesus Cristo deseja com a sua igreja. But I want us to go to John chapter 8. E eu quero que nós vamos a João capítulo 8. We'll read from verse 37. Vamos ler a partir do versículo Our 37. subject, one flesh is not enough. O nosso tópico, uma carne não é o suficiente. John chapter 8, reading from verse 37. João 8, do versículo This 37. is Jesus Christ speaking. Aqui Jesus está falando. And he tells the scribes and Pharisees, E ele fala aos escribas e fariseus: I know ye are Abraham's seed. Bem sei que sois descendência de Abraão. What is Christ saying to them? O que Jesus está falando para I eles? know you and Abraham are of the same flesh. Eu sei que vocês e Abraão são da mesma carne. The Jews took great pride in being physically descended from Abraham. Os judeus se orgulhavam de serem descendentes físicos de Abraão. And so Jesus says, I know ye are Abraham's seed. E Jesus falou: Eu sei que vocês são sementes de Abraão. Jesus agrees they are one flesh with Abraham. Jesus concorda que eles são uma carne com Abraão. Now let's read the entire verse. Agora vamos ler o versículo I inteiro. know ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me because my word has no place in you. Sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Verse 38. Verso 38. I speak that which I have seen with my father, Eu falo do que vi junto de meu pai, and ye do that which ye have seen with your father. e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Verse 39. Verso They 39. answered and said unto him, Responderam e disseram-lhe: Abraham is our father.
Nosso pai é Abraão. But Jesus said in verse 38, Mas Jesus fala no versículo 38, I speak that which I have seen with my Father. eu falo do que vi junto de meu pai. Ye do that which ye have seen with your father. Vocês fazem aquilo que viram junto do pai de vocês. What Christ was saying, O que Jesus estava that falando the Jews had one father and Jesus had a different father. é que os judeus tinham um pai e Jesus tinha um pai diferente. Let me say differently. Deixa eu falar de outra forma. Jesus Christ agreed Jesus Cristo concordou in verse 37 no verso that 37 there were one flesh with Abraham. que eles eram uma carne com Abraão. But in verse 38, Mas no verso 38 he tells them ele diz they have a different father. que eles têm um pai diferente. They said in verse 39, E fala no verso 39, Abraham is our father. eles dizem Abraão é nosso pai. What did Jesus say to them? E o que Jesus falou para eles? If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. What Christ is saying, O que Jesus está falando? you are one with Abraham in the flesh. Vocês são um com Abraão na carne, You are one with Satan in the spirit. mas vocês são um com Satanás no espírito. Let's look at verse 39 again. Vamos ver de novo o verso 39. And I want you to listen, think, Eu quero- read microscopically. Eu quero que vocês ouçam, pensam e leiam de forma microscópica. They answered and said unto him, verse 39, Responderam e disseram-lhe: Abraham is our father. Nosso pai é Abraão. Jesus said unto them, Jesus disse-lhes: if you were Abraham's children, you would do the deeds of Abraham. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Listen to verse 40. E agora o But verso now 40. ye seek to kill me, Mas agora procurais matar-me, a man that have told you the truth, which I have heard of God. homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. This did not Abraham. Abraão não fez isso. What is Jesus saying? O que Jesus está You falando? are one flesh with Abraham, Vocês são uma carne com Abraão, but you're not behaving like Abraham. mas não estão se comportando como You're Abraão. one flesh with Abraham, Uma carne com Abraão, but you have the mind of Satan. mas vocês têm a mente de Satanás. What's our subject? Qual é o nosso tópico? One flesh is not enough. Uma carne não é o It is suficiente. not enough Não é o to have the suficiente same flesh Ter a- as Abraham. ter a mesma carne de Abraão. We must have not only Abraham's flesh, Não basta ter a carne de Abraão, we must have Abraham's mind, temos que ter a mente de Abraão, who had faith in God. que tinha fé em Deus. Listen to me carefully. Ouçam The atentamente. Jews Os judeus were one flesh eram uma carne with Abraham, com Abraão, but one spirit. mas um devil. espírito com o diabo. And when I say the Jews, I speak generally in the quando eu- days of Christ. Quando eu falo judeus, eu falo em geral, nos dias de Look at verse Cristo. 41. Olha agora o verso 41. Jesus tells them bluntly, ye do the deeds of your father. Jesus fala claramente: vós fazeis as obras de vosso pai. Satan tried to kill Christ long before the world was made. Satanás tentou matar Cristo bem antes do mundo ser He was a feito. murderer from the beginning. Ele era um assassino desde o princípio. That's his mindset. Essa é a sua mentalidade. The Jews were trying to kill Christ. Os judeus estavam tentando matar And Cristo. Christ said, E Cristo you have falou: the mind of Satan, vocês têm a mente de not Satanás the mind of e Abraham. não a mente de Abraão. You have the flesh of Abraham, Vocês têm a carne de but Abraão, the spirit of Satan. mas o espírito de Satanás. There are members of the church. Há membros da igreja, They have the flesh tem a of carne, Jesus, a carne de but the Jesus, spirit of Satan. mas o espírito de Satanás. And they worship every Sabbath. E adoram todos os sábados. Let's read verse 41 again. Vamos ler de novo o verso 41. But let me pray one more time. Mas deixe-me orar novamente. Father in heaven, Pai Celestial, we need more help. precisamos de mais Please, ajuda. God, Por favor, grant Deus, to us the spirit of truth. dá-nos o espírito da verdade. Much more
ainda mais. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Ye do the deeds of your father. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Then said they to him, Então eles falaram: We be not born of fornication, we have one father, even God. não somos nascidos de fornicação, temos Jesus um said to pai que é them, Deus. E Jesus disse: If God were your father, se Deus fosse vosso you pai, would love me. certamente me For I amaríeis, proceeded and came forth from him. porque eu saí e vim de Deus. They said first, Abraham is our father. Primeiro eles falaram: Abraão é nosso pai. Jesus said, No, 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 no. Jesus falou: não, 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 Only by flesh. só na carne. Then they said, God is our father. Então eles falaram: Deus é nosso pai. Jesus said, No, 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 no. Jesus falou: não, If não, God were não. your father, you'd love me. Se Deus fosse pai de vocês, vocês You iam me have amar. the flesh of Abraham, Vocês têm a carne de but the Abraão, spirit of Satan. mas o espírito de Satanás. Verse 43. Verso 43. Why do ye not understand my speech? Por que não entendeis a minha linguagem? Even because ye cannot hear my words. Por não poderdes ouvir a minha palavra. And now Jesus Christ tells them bluntly, E agora Jesus Cristo fala abertamente: Ye are of your father, the devil. vós tendes por pai ao diabo. Christ said that Cristo falou isso to members of the church. para membros da igreja. Your father O seu pai is Satan é o diabo, because of the way you behave. por causa da forma que vocês se comportam. I'm speaking to you in this building. Eu estou falando para vocês nesse I'm prédio speaking to those of you online. e para aqueles que estão online. And I'm speaking to myself. E eu estou falando para mim. I ask this question. Eu faço essa pergunta. Do not answer me. Não me respondam. Who is your father? Quem é o seu pai? Who is your father? Quem é o seu pai? Yes, you come to church. Sim, você vem para a Yes, you're igreja. vegetarian. Sim, você é vegetariano. Yes, you know all the hymns. Sim, você sabe os Who hinos. is your father? Quem é o seu pai? One flesh Uma, is not enough. uma carne não é o Now let's suficiente. go to Hebrews chapter 2. Agora vamos para Hebreus capítulo 2 We read from verse 11. e vamos ler do versículo 11. Hebrews 2, reading from verse 11. Hebreus 2 a partir do verso Our 11. subject, one flesh is not enough. Nosso tópico, uma carne não é o suficiente. Before we read Hebrews 2:11, Antes de lermos Hebreus 2:11, let me tell you something about me. deixa eu falar-lhes algo sobre mim. When I preach, Quando eu prego, I'm very intense. eu sou muito intenso. And sometimes I look as though I'm about to kill you. E às vezes parece que eu quero matar vocês. I just want to be sure you understand what I'm saying. Eu só quero ter certeza que vocês entendam o que eu estou I falando. want all of you saved. Eu quero que todos vocês You sejam understand me? salvos. So Entendem? I am your brother in Christ. Então, eu sou irmão de vocês em But Cristo. when I leave this pulpit Mas quando eu saio desse púlpito and I speak to God in my room, e eu falo com Deus no meu quarto, I want to tell God, eu quero dizer para I Deus, told them plainly, eu falei para eles claramente, there's no blood on my hands. não há sangue nas minhas mãos. Now, Agora- Hebrews 2, verse 11. Hebreus 2:11, Do you have it? você tem aí? For both he that sanctifieth, 2:11. 2:11. Yeah, For both he porque that sanctifieth, assim o que santifica, and they who are sanctified are all of one. como os que são santificados são todos de um, For which cause he is not ashamed to call them brethren. por cuja causa não se envergonha de lhes chamar The Bible irmãos. says, he that sanctifieth, A Bíblia fala, aquele que that's santifica Christ. é Cristo. They who are sanctified, E aqueles que são santificados that's us, somos nós. are one São um in the flesh. na carne, Because Christ came in the flesh. porque Jesus veio em carne. But what's our subject? Qual é o nosso tópico? One flesh is not enough. Uma carne não é o suficiente. Let's go to verse 14 of Hebrews chapter 2. Vamos ao verso 14 de Hebreus 2.
For as much then as the children are partakers of flesh and blood, E visto como os filhos participam da carne e do sangue, he also himself likewise took part of the same. também ele participou das mesmas coisas. What is the Bible saying? O que a Bíblia está The dizendo? flesh we have is the flesh Christ took. A carne que temos é a carne que Jesus veio. So as far as the flesh is concerned, Então, em termos de carne, we are one with Christ. somos um com Cristo. The Bible says in John chapter 1, A Bíblia fala em João 1, I'll just tell you the verse, no need to turn there. He came unto his own, eu vou só falar o versículo, diz que ele and veio aos his own seus received him not. e os seus não o receberam. Why were they his own? Por que eles eram os He seus? came in our flesh. Porque ele veio na nossa carne. And so as far as the flesh is concerned, we are one with Christ. Então, no que diz respeito à carne, somos um com Cristo. But go to Romans chapter 8. Mas vai para Romanos capítulo 8, Read verse 9. e no versículo 9. Romans 8 verse 9. Romanos 8, verso But ye are not in 9. the flesh, if so be that the Spirit of God dwell in you. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em Now vós. listen to how verse 9 ends. Agora ouçam como termina o verso 9. If any man hath not the Spirit of Christ, he is none of his. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Even though he is one flesh with Christ. Mesmo sendo uma carne com Cristo, Let me ask you this. deixa eu fazer uma pergunta. Was Christ born of a woman? Cristo nasceu de uma mulher? Yes. Sim. Were we born of a woman? Nós nascemos de mulher? Yes. Sim. Was Mary pregnant with Jesus? Maria estava grávida de Jesus? Yes. Sim. Our parents were pregnant, our mothers were pregnant with us. As nossas mães ficaram grávidas de nós? Did Jesus grow as a child? Jesus cresceu como uma criança? We grew as children. Nós crescemos também como Was crianças. Jesus hungry? Jesus passou fome? Yes. Sim. We're hungry. Nós sentimos fome. When Jesus spoke to the woman at the well, Quando Jesus falou com a mulher no poço, he asked her for a glass of water. ele pediu a ela um copo de água. Why? Por quê? He was thirsty. Ele tinha sede. When he was on the cross, Quando ele estava na cruz, what's the only favor he asked for? qual foi a única coisa que ele pediu? What did he say? O que ele falou? I'm thirsty. Tenho sede. He was a man. Ele era um homem. We are one flesh with him. Somos uma carne The com ele. people crucifying Christ As pessoas crucificando were Cristo one flesh with him. eram uma carne com ele. They were but one flesh. Eram uma carne. Finish it. Uma It's not carne não enough. é suficiente. We must be one Tem- spirit. Temos que ser um espírito. Now let's go back to Ephesians 5. Agora vamos voltar para Efésios 5 We read from verse 25. e vamos para o verso Our 25. subject, one flesh is not enough. Nosso tópico, uma carne não é o suficiente. Ephesians 5, reading from Efésios verse 5. 5, do verso 5. How many of you have prayed for us so far and said, Lord, put your words in thank you. Quantos Thank têm you. orado por Thank nós? You. God bless you. Muito God bless you. obrigado. God bless Deus you. abençoe. Thank you very much. Muito obrigado. Why haven't the rest of you prayed? Por que o restante ainda não orou por nós? What are you waiting for? O que estão esperando? When I say pray for us, Quando eu digo orem por I'm not nós, joking. eu não estou brincando. You know what Ellen White says? Sabe o que Ellen White diz? When Peter was in prison, Quando Pedro estava na the prisão, church prayed a igreja orou and God brought him out. e Deus tirou de lá. When Paul was in prison, Quando Paulo estava na the prisão, church did not pray the same way. a igreja não orou da mesma And the forma. Lord left Paul in prison. E Deus deixou Paulo na prisão. When God's people pray, Quando o povo de Deus ora, God moves. Deus se move. Two men made of dirt, Dois homens feitos de pó, trying to present a divine message. tentando apresentar uma mensagem divina. Pray for us Orem por nós, while we're speaking. enquanto nós And simply falamos. say, Lord, put your words in their mouths. E fala, Senhor, coloca as tuas palavras na boca deles. What book did I say? Que livro eu falei?
What did I say? Ephesians. Ephesians, what chapter? Qual capítulo? We read from verse 25. E vamos ler a partir do verso 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that should be holy and without blemish. para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. So ought men to love their wives as their own bodies. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. He that loveth his wife loveth himself. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth it and cherisheth it, even as the Lord the church. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. For this cause shall a man leave father and mother, Por isso deixará o homem seu pai e a and sua shall mãe, cleave unto his wife, e se unirá à sua mulher, and they two shall be one flesh. e serão dois numa carne. With respect to Christ and us, Em relação a Cristo e nós, one flesh is not enough. uma carne não é o suficiente. We must be, Temos que ser, you tell me, vocês me dizem, one spirit, um espírito. so that we think like Christ, Para pensarmos como Cristo, we behave like Christ. para nos comportarmos como Cristo, One flesh uma carne is good, é bom, but it's not enough. mas não é o We suficiente. must have one spirit with Christ. Temos que ter um espírito com Cristo. Let's go to John 14. Vamos a João 14 Let's read verse 12. e vamos ler o verso 12. John 14, verse 12. João 14, verso 12. Verily, verily, I say unto you, Na verdade vos digo, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. também aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, And greater work shall he do, because I go unto my Father. e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus said, the one who believes on me. Jesus falou, aquele que crê em mim, To believe on Christ is to surrender the life to Christ. acreditar em Cristo significa entregar a vida a To Cristo, become one with Christ. para se tornar um com Cristo. Christ said, what I did, he will do. Cristo falou, o que eu fiz, ele vai fazer. The Desire of Ages, page 664, paragraph 4. Desejado de todas as nações, Page página 664, paragraph 4. 664, parágrafo 4. Jesus revealed no qualities Jesus não revelou qualidades and exercised no powers e nem exercitou poder algum that men may not have through faith in him. que o homem não possa ter através da fé His nele. perfect humanity A sua humanidade perfeita is that which all his followers may possess, é aquela que todos os seus seguidores podem if they possuir. will be in subjection to God as he was. Se eles forem sujeitos a Deus como ele foi. Subjection to God is oneness with Christ. Sujeição a Deus é ser um com Cristo. What is Ellen White telling us? O que Ellen White está nos The man dizendo? or the woman who is one with Christ O homem ou a mulher que é um com Cristo will live the life of Christ. viverá a vida de Cristo. The flesh is not important. A carne não é importante. It is the spirit. É o Espírito. The Jews believed Gentiles had no hope. Os judeus acreditavam que os gentios não tinham esperança. But the Bible makes it clear Mas a Bíblia deixa bem claro that whosoever believeth in him que qualquer um que acreditasse should not nele perish, não but pereceria, have everlasting life. mas teria a vida eterna. The Gentile may not be a Jew, O
O gentio pode não ser um judeu, but the Gentile is human. mas o gentio é humano. Christ was more than a Jew. Christ was human. Cristo foi mais do que um judeu, ele foi humano. But that's not enough. Mas isso não é o suficiente. We need not only the humanity of Christ. Precisamos não só a humanidade de Cristo, We need to be connected to the divinity of Christ. precisamos estar conectados com a divindade de Cristo. Let me say that again. Deixa eu falar isso de novo. We don't only need the humanity of Christ. Não precisamos só da humanidade de Cristo, We need to be connected precisamos estar to the conectados divinity of Christ. à divindade de Cristo. So that it's more than one flesh. It Então- is one flesh and one spirit. É mais do que uma carne, é uma carne e um espírito. How are we connected to the divinity of Christ? Como estamos conectados com a divindade de Go to Cristo? 2 Peter chapter 2, chapter 1, we'll read verse 4. Vamos- 2 Peter chapter 1, reading verse 4. How are we connected to the divinity of Christ? 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Como estamos conectados com a divindade de Cristo? 2 Peter chapter 1, reading verse 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. How can we connect to the divinity of Christ? Como podemos nos conectar com a divindade de Cristo? Whereby are given to us exceeding great and precious promises, Pelas quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas that promessas, by these para que por we elas might be partakers of the divine nature. fiqueis participantes da natureza divina. Let me say it very clearly. Deixe-me falar The claramente. verse does not say O versículo não diz you and I will become God. que eu e você vamos ser It Deus. says Diz assim, we will connect que vamos nos, to the divinity of God, nos conectar com a divindade power of de God, Deus, o poder de Deus, which is the only power que é o único that poder can conquer sin. que pode vencer o pecado. Whereby are given unto us Então são nos dadas exceeding great and precious promises, grandíssimas e preciosas promessas, that by these, para que por elas, studied and obeyed, estudadas e we obedecidas, might be partakers possam se tornar of the participantes divine nature. da natureza I divina. said, well, not I, the Bible says, Não é eu que digo, é a Bíblia que we diz. can connect Nós podemos nos to the conectar divine nature of Christ. com a natureza divina de Cristo. Because one flesh Porque uma carne is not enough. não é o suficiente. Can I come down there? Posso descer aqui? Mr. Cameraman, sorry. Every one of you, Todos vocês, cara, including us incluindo nós and those online, e aqueles online, are connected to the flesh of Christ. cada um está conectado à carne de Cristo. Because we're human, Porque somos humanos, Christ is still human. Cristo ainda é humano. Do you understand that? Vocês entendem isso? But not all of us Mas não todos are nós connected estão to the conectados Spirit of Christ. ao Espírito de Cristo. Some of us Alguns de are in the nós same condition estão na mesma condição as the Jews, que os judeus, who claim to be Abraham's seed. que diziam ser descendência And de Jesus Abraão. said, yes, you are, E Jesus falou, vocês são, but you've got the mind of the devil. mas têm a mente do diabo. I'm not a judge, Eu não sou um juiz and I don't want to be a judge. e eu não quero ser um juiz. You look at your own life. Você olha para a sua própria You vida, claim to be a child of God. você diz ser filho de Deus. Those of you online, same thing. Aqueles online, mesma coisa. Are you claiming to be a child of God Você diz ser um filho de Deus with the mind of the devil? e com a mente do diabo? You can change that tonight Você pode mudar isso hoje à noite. by simply recommitting your life to Christ. Simplesmente rededicando a sua vida The para Bible tells Deus. us there are two kingdoms.
A Bíblia fala que há dois reinos: the kingdom of God o reino de and Deus the kingdom of Satan. e o reino de This is Satanás. very clear in Matthew chapter 12, Isso é chapter muito- 14. Isso é muito claro em Mateus capítulo 14, Matthew chapter 12, very clear. 12. Muito claro. If you think Se você acha by your behavior que pelo seu and your comportamento thinking, e o seu you pensamento, might be in the kingdom of Satan, talvez você esteja no reino de Satanás, even though you have the same flesh as Jesus, mesmo tendo a mesma carne que Jesus, you can make a decision você pode tomar uma decisão move. de sair de tonight. sair de um para o outro nesta noite. Pilate, he said, Pilatos I find no fault in him. falou: eu não vejo culpa nele. The church said, A igreja falou: crucify him. crucifica-o. Those one with Christ in the flesh Aqueles que eram um com Cristo na carne said, crucify him. falaram: crucificai-o. Let's leave this place tonight. Vamos sair daqui nesta noite. One with Christ, Um com not Cristo, only in the flesh, não só na carne, mas but in the spirit. no espírito. How many of you want that? Quantos de vocês querem isso? Are you serious? Você está sério sobre isso? Stand up. Então se levantem. Our theme, behold, the bridegroom cometh, is the bride ready? O nosso tema, eis o noivo, a noiva está preparada. Christ is coming for a bride Cristo está vindo that's para one with him in the flesh, uma noiva que é um com ele na but carne, also mas também in the spirit. no espírito. Heads bowed, eyes closed. Vamos. Our loving Father in orar. heaven, Nosso querido Pai Celestial, thank you for your word. obrigado pela tua palavra. It cuts us, Ela nos corta, but it heals us. mas nos cura. Thank you for your sons and daughters Obrigado pelos teus filhos e who've filhas listened so well. que ouviram muito bem. If I have been too hard on them, forgive me. Se eu fui muito duro com eles, me But Father, you perdoa. know in my heart, Mas, Senhor, sabes no I meu want coração, every one of them saved in your kingdom, quero que todos estejam salvos no seu along reino, with their children. com os seus filhos. In everything they do, Father, Em tudo que eles fazem, Pai, let them ask this question: que eles façam a seguinte pergunta: am I one in spirit sou um em espírito with Christ? com Cristo? We're all one in flesh, Todos somos um na but we carne, must be on guard mas temos que nos in what guardar we say, do que in falamos what we think, e o que in what pensamos, we do. o que fazemos. Am I one with Christ in spirit? Será que sou um com Deus em espírito? Father, as we stand in your presence, Senhor, estamos na tua I presença believe I speak for everyone in this building and online. e eu falo por todos aqui nesse We prédio e online. recommit our lives to you, dear God. E nós rededicamos a nossa vida a Grant to us ti. your spirit, Dá-nos o teu because espírito, the Bible says, porque a Bíblia diz: if any man have not the spirit of Christ, se algum homem não tem o espírito de Cristo, he's none of his. ele não é dele. And to have the spirit of Christ, their God, E para ter o espírito de Cristo, is Senhor, equal to partaking of the divine nature, because the Spirit himself is divine. significa ser participante da natureza divina, porque o próprio espírito é divino. Father, Pai, take us by the hand, toma-nos pela mão, as an earthly father takes his child. como um pai terreno toma o seu Guide filho. us step by step, dear God, Guia-nos passo a passo, querido so that in Deus, all that we do and think and say, para que em tudo que falamos, you will fazemos ou look down on us and pensamos, say, o Senhor olhe para nós e diga: these people esse povo are of one flesh, são uma carne, but also mas of também one mind with my son. em uma mente com o meu filho. Bless us tonight, Father. Abençoa-nos esta Let's noite, Pai, leave this place que possamos sair with desse the lugar mind of Christ. com a mente de Cristo. In his name we pray. Em nome dele nós pedimos. Amen. Amém. God bless you. Deus os abençoe.